Tanto no Brasil quanto na Espanha, a penhora é o ato de apreensão e depósito de bens com vistas a satisfazer o crédito executado, seja indiretamente, seja diretamente. É um ato típico da execução por quantia certa e é o ato também que individualiza a responsabilidade patrimonial do devedor, que antes era genérica. A partir da penhora, então, se escolhe, se isola e se destina um bem com vistas a satisfazer o crédito executado. Bom, para ser objeto de penhora, o bem tem que ter uma expressão econômica e também não pode estar elencado nas hipóteses de impenhorabilidade. Bom, podem ser objeto de penhora os bens do patrimônio do devedor e os bens do terceiro responsável, desde que estes não sejam impenhoráveis. Bom, o que é essa impenhorabilidade, né? A impenhorabilidade ela é uma limitação ao direito fundamental da tutela executiva, né? Ela é uma restrição com vistas a garantir, a proteger bens jurídicos relevantes, como o direito ao patrimônio mínimo, a função social da empresa, a dignidade do executado e também a autonomia da vontade nos casos de impenhorabilidade negocial. As hipóteses de impenhorabilidade também podem não incidir em determinados casos concretos, os quais se verificam uma inadequação entre a proteção de um direito fundamental e a restrição de outro. A impenhorabilidade é um direito do executado. Ele pode ser renunciado se esse bem for disponível, visto que, se esse bem é disponível, ele não é tratado como uma regra de ordem pública. Tanto no Brasil como na Espanha, as medidas executórias têm que ser proporcionais ao montante cuja execução foi autorizada. Então, caso sejam desproporcionais sendo excessivas, o juiz pode determinar sua redução. E se forem desproporcionais sendo insuficientes, o juiz pode determinar sua complementação. Bom, de modo similar ocorre na Espanha. Para cobrar uma dívida que tenha sido decretada e não cumprida voluntariamente pelo devedor, o exequente dá então início à execução judicial e pode haver esse dinheiro, esse pagamento ser ressarcido através da penhora de contas bancárias ou bens. Agora vamos falar de algumas regras ligadas à impenhorabilidade, trazendo um quadro comparativo entre as regras brasileiras e espanholas. Em primeiro lugar, destacamos a impenhorabilidade dos bens inalienáveis. Basicamente, bens inalienáveis não são penhoráveis, independentemente de essa inalienabilidade decorrer de determinação legal ou ato de vontade. Mas a gente deve prestar atenção para o fato de que a inalienabilidade por ato de vontade somente será oponível ao exequente quando é registrada no registro daquele imóvel. No caso da Espanha, a gente tem uma regra similar, em que se torna impenhorável o bem que é declarado inalienável, seja por ato de vontade ou por uma disposição jurídica. Além disso, há uma regra também de que são impenhoráveis os direitos acessórios que não podem ser separados do principal, seja por um ato de vontade, seja por uma disposição jurídica, ou por ter entendido que esses bens, por si só, não teriam nenhum valor. Uma regra bastante interessante e importante do Código Espanhol e sem igual no Código Brasileiro versa sobre a impenhorabilidade dos objetos sagrados e usados em cultos religiosos. Partimos agora para o benefício de competência, que é a impenhorabilidade dos bens necessários para o mínimo de sobrevivência digna de uma família. No caso do Código Brasileiro, temos a impenhorabilidade do imóvel de família, lembrando que o conceito se estende para os imóveis de pessoas solteiras, separadas e viúvas. Assim como também é impenhorável o único imóvel de um devedor que esteja alocado para terceiros, desde que a renda obtida com essa locação seja aquela necessária para a sua subsistência. Além disso, são impenhoráveis os móveis e pertences que guarnecem a residência do executado. O vestuário e pertences de uso pessoal, lembrando que todas essas hipóteses existe a ressalva sobre o valor elevado desses pertences. Temos também no Código Brasileiro a impenhorabilidade da propriedade rural, desde que trabalhada pela família, e os rendimentos de natureza alimentar. Porém, nesse caso, não é aplicada a impenhorabilidade para o caso de execução de alimentos. Já no Código Espanhol, temos regras parecidas com as regras brasileiras, em que se torna impenhorável o bem de família, o mobiliário que guarnece esse imóvel e o vestuário da parte executada, assim como o vestuário da sua família também. E nesse caso também há ressalva em relação ao valor desses bens. O Código Brasileiro também considera impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que essa quantia tenha sido depositada antes do débito do executado. É impenhorável também o FGTS, tá?
E a gente não tem uma regra similar no Código Espanhol. Os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, dentre outras terminologias para identificar a renda do executado, também é empenhorada. Na Espanha, a renda do executado também é empenhorável, porém somente é empenhorável até o limite do valor do salário mínimo, que é fixado pelo governo. No Brasil, também é empenhorável o seguro de vida, apesar de ainda haver discordância em relação à interpretação dessa regra. Também é empenhorável no Brasil os materiais necessários para as obras em andamento, a não ser que toda essa obra seja penhorada. Encontramos regras similares entre Brasil e Espanha no caso da empenhorabilidade de ferramentas profissionais do executado. Porém, no Código Espanhol, temos a ressalva de que deve ser considerada a proporcionalidade entre o valor das ferramentas profissionais e o montante da dívida reclamada. É empenhorável no Brasil os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação em educação, saúde e assistência social e os recursos públicos do fundo partidário, recebido por partidos políticos. Na Espanha, são empenhoráveis os bens declarados empenhoráveis por tratados ratificados pela Espanha. E, por último, eu preciso fazer algumas ressalvas a respeito da empenhorabilidade no Brasil. Tá? A primeira delas é que a empenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. A segunda é que, na falta de outros bens a serem penhorados, os frutos e rendimentos dos bens impenhoráveis podem ser penhorados. Além de que há no Brasil a empenhorabilidade de próteses.